Vamos lá, galera, depois do lançamento desse novo trailer, né, o sneak peek do Superman do James Gunn, os fãs do Snyder entraram em modo de ataque. Eles estão assim, porque assim, segundo eles, o Superman virou um fracote sojado, tá sentindo dor para raios solares, sabe? Segundo eles, o Superman é mais poderoso que todo mundo, não pode ser ferido, não sente dor, o Superman é um deus. A galera do Snyder tá assim. Segundo essa galera, os robôs da Fortaleza da Solidão são toscos. Os diálogos do James Gunn foram feitos para idiotas. E assim, galera, vendo esse ataque massivo da galera contra os filmes do Superman do David Cornsweet, vindo de pessoas que claramente não conhecem o Superman, eu decidi fazer esse Refutando Snydete. Eu acho que algumas coisas precisam ser ditas para fandom do Zack Snyder, ok? Mas nada pessoal, a gente é amigo, continua amigo, ok? Eu acho sim que eu preciso trazer pra vocês qual é a verdadeira essência do Superman, que eu acho que vocês estão esquecendo, verdadeira essência. E como tudo que o James Gunn tá fazendo é embasado nos quadrinhos. Não tem pix aqui não, vamos lá, vem comigo. Estreantes, Peter aqui. Já meio que virou um padrão, né, galera? A cada novo material promocional que a DC divulga desse novo filme do Superman do James Gunn, os Snyder fãs, pô, os Snydettes, vão à loucura. Se rasgam de raiva, dão um ataque de pelanca, começam a encontrar problema em tudo. Os caras, olha, ele é vesgo, papai, ele é vesgo, não pode. Pô, o Harry Cavill é lindíssimo. E não me entendam mal, ok? Eu sou fã de vários filmes do Snyder, eu realmente gosto demais de Man of Steel. De novo, gosto demais de Man of Steel, um dos melhores filmes de super-herói de todos os tempos. Pra mim, a melhor batalha de super-herói tá ali. Eu gosto demais desse filme, entende? Só que os fãs, os fanboys do Snyder, estão, assim, ativamente tentando boicotar um novo Superman. Parece que é a nova militância. Eles acorda, qual é a sua tarefa de hoje? Minha tarefa hoje é boicotar o filme do James Gunn. Ninguém vai assistir. Tipo, é a tarefa dos caras. Então os caras começam a caçar pelo em ovo. Você sabe como é que é essa galera, né? Alguns fazem isso por desonestidade, outros fazem só por leiguice mesmo, porque realmente não entendem nada da parada, né? Por falta de informação. É uma galera que não é fã do Superman, é fã do Snyder, fã de diretor de cinema. O cara não conhece o Superman, conhece o diretor Snyder. É assim, entende? E sim, dá pra saber que são Snydettes, sim, porque você entra no perfil desses caras e tem lá Restore the Snyderverse, né? Restabeleça o Snyderverse, tá lá na bio. Os caras querem o Snyder de voltar na bio dos caras. Então o nome Snyder na bio dos caras. Aí tem lá foto e capa com o Superman do Henry Cavill, né? Ou do próprio Zack Snyder. Os caras botam foto do Zack Snyder. Que eu nem esqueço como é. Eu lembro quando eu entro no perfil desses caras. E aí, tipo, tu entra no perfil do cara, olha o feed desse Snydette e tá cheio de post desse cara chorando as pitangas pelo Snyder não tá mais no comando lá do universo DC. E o cara passa o dia inteiro hateando qualquer coisa que o James Gunn anuncie. Ou inventando coisas pra reclamar do Superman do Cornsweet e xingar todo mundo. É a tarefa do cara. O cara milita sobre isso, entende? O cara respira isso. Eu não sei se ele deve estar conseguindo engajamento, tipo... Enfim, é fácil identificar um Snydette. E é Snydette. Snydette. O cara é fãzão do Zack Snyder. E assim, galera, por mais que eu goste, sim, de alguns dos trabalhos do Zack Snyder, é inegável que ele não era o cara certo pra adaptar o universo DC como ele realmente é. Olha o absurdo que ele fez com o Barry Allen, cara. Olha o que ele fez com o Superman. Um Superman sem esperança, entende? Depressivo. Que vira e fala que ninguém permanece bom nesse mundo. Porra, isso não é o Superman, isso não é a essência do Superman. Um Superman predestinado a se tornar maligno, entende? Ele tava lá com essa função, a se tornar maligno, ditador, cadelinha do Darkseid no mundo pós-apocalíptico, onde todo mundo iria morrer. Isso não é o Superman. O Zack Snyder tinha umas ideias nada a ver com nada, pô. Ele já chegou até a dizer que o Batman dele seria dark de verdade, porque ele faria o Batman ser na cadeia. Ele falou isso. Resumindo, ele não era o cara certo pra trazer pro cinema a versão definitiva dos heróis da DC. Você podia ter gostado dos personagens dele? Podia, mas eram outros. É isso que eu tô falando, né? Tanto que eu gostei de Man of Steel. E é por isso que os Snydettes não sabem nada sobre DC Comics, sobre os quadrinhos da DC. Eles são fãs da versão distorcida do Zack Snyder. Eles aprenderam os heróis da DC por aquela versão do Zack Snyder, não da DC em si. Não do Superman em si, sabe? Não dos quadrinhos da DC. Eles encontraram a DC através do Zack Snyder. Ou alguns começaram a entender a DC através daquele universo do Zack Snyder. Então pra eles, é aquele mito da caverna, né? Os caras não sabem o que tem atrás da caverna, só olhando pra parede, pro paredão. Paredão é o universo DC do Zack Snyder. Alguém vem de fora da caverna e fala, não, o Superman não é assim não, o Superman é assim colorido. Os caras vão querer matar o cara. Não, que o Superman é assim, você não sabe nada. Tanto é que depois desse último trailer agora de 5 minutos do Superman do James Gunn, estão aparecendo comentários desse tipo aqui, olha. Cachorrinho, robôs, uma caverna de cristal que surge do nada no meio do gelo. Sei não, hein? Qual que vai ser a próxima que você acha que eles vão falar? Você acha que vai ser cueca vermelha por cima da calça? Será que vai ser pedrinha verde, sabe? Deixando o Superman fraco? Caramba, tem até uma pedrinha verde que deixa o Superman fraco. Vai ter beijinho na boca da Lois Lane?
Sei não, hein? Rapaz, será que a gente tá começando a descobrir quem é o Superman? Será que agora finalmente a gente começou a descobrir quem é o Superman? Tá quente, estamos chegando perto. Estamos quase descobrindo quem é esse tal do Superman. Olha isso. Como é que pode, rapaz? Os caras inventaram a pedrinha verde pra fazer ele ficar fraco? É bicha. Outra coisa que os Snyder estão reclamando, vai saber por quê, é sobre os robôs da Fortaleza da Solidão. Tem alguns até comparando com o robô da CW, dizendo que tava muito melhor. O que é engraçado, porque os Snyder passaram anos atacando o Superman da CW, mas agora estão usando o Superman da CW como argumento pra atacar um novo Superman, percebe? E dá pra ver que eles não entendem o que eles estão falando. Tipo, por isso que eu falo, não é pessoal. Eles só não entendem o que eles estão falando, porque na CW, o que estava sendo adaptado era o Kelex, o robô da Fortaleza da Solidão do universo principal do DC. Enquanto o James Gunn tá adaptando os robôs que cuidam da Fortaleza da Solidão em All-Star Superman, que é uma minissérie, entende? Um universo alternativo. E os dois estão iguaizinhos às respectivas adaptações, entende? Os dois, CW e o James Gunn. O James Gunn tá igualzinho ao All-Star Superman, com os robôs humanoides usando a capa do Superman. E o James Gunn ainda pegou o detalhe, né, dos números no peito, igual na animação. Visualmente são adaptações perfeitas. Mas não pode ser igual. Aí, ó, tá vendo o que eu falo? O cara reclama quando é igual, reclama quando não é igual, cara. Vai fazer o quê? Agora, quer saber quem fez a adaptação nada a ver com nada? Você quer saber quem fez? Quem que você acha que fez a adaptação nada a ver com nada? Tô falando isso agora pra quem reclama de fidelização, né? Que quer fidelização. Porque eu não sei, às vezes vocês querem fidelização, às vezes não querem. Mas sabe quem fez a adaptação que não tem nada a ver com nada? Quem diria? O Zack Snyder, cara. Porque sim, existiu o Kelex no Snyderverse, com o mesmo nome, mesma função do robô de serviço da Fortaleza da Solidão. A diferença é que o Zack Snyder inventou um visual espermatozoide CGI pro Kelex, cara. Tô falando, um visual de CGI, cara. Espermatozoide. Os caras reclamando dos robôs do James Gunn, que são fiéis a All-Star Superman, enquanto o Zack Snyder fez o Kelex ser, porra, um dildo cinza, pô. É brincadeira, galera. É brincadeira. Porra, dá pra levar fé no que esses caras estão falando? O Zack Snyder, ele gosta dessas coisas, né? Tipo, em Homem de Aço ele fez aquelas cápsulas kryptonianas que são pintos. É óbvio que são pintos, cara. Porra, na boa, tô falando com vocês. Se tem uma coisa que eu não consigo entender, é como que os Snyder se acham ápice da masculinidade. Se acham os machões, se acham, tipo, conservadores, se acham raiz. Sendo que o Zack Snyder bota pinto em tudo, cara. O cara já falou que 300... Ele falou que 300 que ele fez é um dos filmes mais gays de todos os tempos. O cara falou isso, cara. E que ele queria fazer ainda mais coisas homoeróticas com 300. Bem queer mesmo. Ele falou que ia fazer coisas mais queer, mas a Warner não deixou. Ele falou. Vai refutar isso agora, meu irmão? Que é isso, falou, rapaz. Tanto é que ele só foi conseguir fazer esse tipo de coisa quando ele foi pra Netflix. Twilight of Gods dele é um exemplo, né? Lá teve coisas desse tipo assim, porque, porra, a Netflix tá tranquilo, né? Não tem problema. Mas eu fico me perguntando, como que pode os caras que mais se acham machão, conservadores, serem Snyder? Não casa, brother. Se tu é machão, casca grossa, pelo no peito, aquele cuspão que demora pra sair a saliva, pô, tu não pode ser Snyder. Enquanto isso, o Zack Snyder tá doido pra fazer o bumbum do Batman ser violado, cara. Ele falou, tá louco pra transformar a tecnologia de Krypton num monte de pinto. Eu não consigo entender isso, cara. Tu é machão, Snyder, pô, de um cara que gosta de pinto pra caramba, gosta de fazer, né, de fazer o bumbum do Batman, né, sofrer atrito. Porra, meu irmão. Lá ele. Enfim, outra coisa que alguns Snyder fãs reclamaram foi sobre o diálogo dos robôs da Fortaleza da Solidão. Olha o que esse cara falou, abre aspas. Robô 1, somos autômatos indiferentes e insensíveis que não apreciarão o agradecimento. Robô 2, imediatamente ri e, cara, por que o Superman olha pra ela? Filme escrito para idiotas. Então, nessas horas, você vê que os caras não conseguem interpretar uma simples linha de diálogo, né? Ou se fazem de besta, né? Um dos dois. É bem óbvio que a reação do número 12, contradizendo a fala do número 4, é uma justa posição de ideias opostas, né? Isso é o que intriga o espectador e faz ele refletir sobre a questão. Nesse caso, a questão qual é? É a consciência. Supostamente, eles não deveriam ter consciência, mas talvez seja uma definição humana, entende? Talvez eles tenham consciência de alguma forma. Você fica em dúvida, você fica intrigado. Será que eles têm consciência? Será que não têm? Quem é que define o que é consciência? E mesmo que eles não tenham consciência, a cena é feita para humanizar os robôs independente da programação deles. Porque é isso que o Superman faz. Ele vai humanizar e tratar bem esses robôs, ao invés de tratar como escravos ou puramente ferramentas. Eles têm consciência de fato? A gente não sabe. Isso importa para a forma como eles devem ser tratados? Não para o Superman. Todos esses elementos são apresentados em 19 segundos em tom de piada, cara. O que diverte, o que entretém o público geral no cinema. E isso aí, cara, é o James Gunn exacerbando um elemento que tá presente na HQ All-Star Superman. Tá lá. O Superman é bem próximo do número 7 nessa HQ. E eles conversam.
O Superman abre o coração pra ele, fala como se sente. O Superman não age como se, aqui é minha casa, façam o que eu mando porque vocês são ferramentas robóticas. Eu vou pedir por favor pra ChatGPT? Não, o Superman não é assim, cara. Ele fala, aqui é nossa casa, vamos fazer juntos. Ele trata os robôs como iguais, né? Como pessoas. Em All Star Superman, cara, você sente que o Superman inspira até os robôs. Chega no final da HQ, eles estão dispostos a se sacrificarem junto com o Superman na batalha final. Tipo, eles querem lutar ao lado do Superman. É um momento lindo aquilo, cara. Aquilo, porra, deixa a gente arrepiado. Aquilo é bacana demais. Aquilo é a essência de HQ. Tem que te passar emoção, entende, cara? E o Superman fica até sem jeito, fica gaguejando. Diz pra eles que jamais poderia pedir por lealdade maior, entende? Vocês estão entendendo o que é isso, cara? É como se o Superman estivesse inspirando os robôs. Não é maneiro isso? E você vê o contraste nessa relação que o Superman tem com os robôs pela relação que outros kryptonianos têm com esses mesmos robôs. Porque na HQ, quando o Bar-El e a Lilo-El chegam na Fortaleza da Solidão, eles largam a chave da Fortaleza da Solidão na mão de um dos robôs. A chave pesa 500 mil toneladas, quebra a mão do robô e ele sai andando na frente, cagando, sabe? Enquanto o Superman vai lá, ajoelha, né, pra ver como é que tá o robô e tirar a chave de cima do braço dele. E esses dois kryptonianos, eles saem por aí falando como é que eles são, sabe? Superiores, tecnologicamente, culturalmente, por causa da grandeza kryptoniana. E são dois babacões preconceituosos, não estavam nem aí pra Terra. Estavam dispostos a matar todo mundo pra trazer Krypton de volta. Inclusive, por isso chutaram a bunda do Superman sem mais nem menos, cara. Deram um sacode nele. Sacode. Aí logo em seguida esses dois ficaram doentes, cegos. Cara, o Superman ainda estendeu a mão pra cuidar deles, deu tratamento, olha isso, né? Então, galera, esse é o Superman. É o cara que faz o bem sem olhar a quem. Você percebe por que ele é super? Ele não é super por causa que ele tem superpoder de verdade. Ele é super porque ele é um super-herói. E super-herói não é somente ter pacote de super-herói, sabe? Do tipo super força, super agilidade. Não, cara. É tipo Capitão América. É super-herói porque é um herói. É um super-herói. É um herói da vida real, só que é um super. Faz qualquer coisa, faz o bem sem olhar a quem. Ele estende a mão pra todo mundo. Mesmo que sejam inimigos, robôs, inocentes, não importa. E é por isso que ele inspira a todo mundo. Superman é um marco dos super-heróis. Ele inspira a todos. Todos os heróis, cara, querem ser o super-herói. Todos os criadores de super-heróis se inspiraram no Superman, no Super-Homem, entende? Inspira todos a quererem ser suas melhores versões. É isso. Como o Capitão América na Marvel, né? Faz isso também. E nessa HQ que eu tô falando pra vocês, o Superman vai até o Lex na prisão e diz que sabe que não existe bondade nele. E o Lex cospe na direção do Superman. É como eu falei, esse é o Superman que vê o melhor nas pessoas, mesmo que elas não queiram ser melhores, entende? Não importa o quão babaca sejam as pessoas. Não importa quão cheio de ódio essas pessoas sejam. Esse Superman, essa essência do Superman, é o que tá em falta, cara. É isso. É o que precisa ser trazido pra cultura pop. Ainda mais em tempos como os atuais agora, onde tá todo mundo cheio de raiva, cheio de ódio. Todo mundo se odeia, cara. Todo mundo se dividiu em bolhas que se odeiam. Isso não existia, galera. Há 3 anos atrás isso não existia. Era uma comunidade gigante junta, a gente gostando de tudo que acontecia. Hoje pode ver, você pertence a uma bolha que se dividiu, tem outra bolha lá que vocês estão saindo na porrada o tempo todo. E vocês, muitos de vocês gostam disso, né? Porque isso gera engajamento pra vocês nas redes sociais. Enquanto isso, o Superman é um símbolo de união pra todo mundo. Ele vai chegar pra inspirar as pessoas a serem suas melhores versões, independentemente do que as pessoas sejam ou não sejam, entende? É por isso que eu amo o Superman, cara. O Superman é esse cara, é bom demais. Não só porque ele é super poderoso e dá soco forte, não é isso. Mas porque ele se preocupa em dar experiências especiais pra crianças com câncer, por exemplo. Porque ele se preocupa em dar um abraço numa garota emo que tá prestes a pular do prédio. E não é maneiro isso, cara? Essa é a história que o James Gunn tá adaptando, porra. O James Gunn tá dando um pouquinho mais de personalidade pra robôs da Fortaleza da Solidão, justamente porque ele sabe da importância que eles têm pra forma como ele vai mostrar o jeito que o Superman trata todo mundo e inspira todo mundo. Nas HQs você vai ver isso não só com os robôs que estão do lado dele, sabe? Tem HQs que mostram o Superman todo machucado, sendo educado, gentil, com robôs carcereiros, pedindo pra se apoiar nele, sabe? E o robô se sente honrado. Um robô que serve ao inimigo se sentindo honrado por dar suporte ao Superman, cara. Só imagina isso. Vocês têm que entender que esse tipo de coisa é pra exaltar o Superman, sabe? Quando a gente percebe que um ser tão poderoso, quase um deus como o Superman, tem essas fraquezas, sabe? Do tipo, se sente emocionado, se sente triste por alguém. Pô, isso é incrível, isso é lindo, isso torna ele humano, percebe? Apesar de não ser. A gente sabe que ele não é alienígena, mas torna ele mais humano que muitos de nós mesmos. Mas infelizmente tem uma galera com uma visão tão distorcida sobre quem é o Superman, que eles veem uma coisa linda dessa, completamente acurada com as histórias do personagem, com a essência do personagem, e começam a atacar sem motivo só porque eles querem um diretor com uma visão completamente distorcida do personagem de volta, entende? Eles querem aquele Harry Cavill maravilhoso. Porra,
faz sentido, cara. Como é que pode, cara, alguém ver o James Gunn replicando com fidelização a página de All Star Superman, com o Superman e o Krypto sentado na lua assistindo a Terra e começar a falar mal do cachorro? Tipo, what the fuck, cara? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Alguém me explica aí. O que tá acontecendo? Já logo um comentário aqui embaixo. O que tá acontecendo com essa geração, cara? Os caras, é a mesma cena, idêntica. Aí os caras não tinham nem vídeo ainda. Não tinha saído o teaser, nada. Saiu uma cópia idêntica, a mesma cena do Superman com o Krypto olhando a Terra, né, da Lua. E os caras começaram a falar do Krypto. Por que tu tá odiando o cachorro que o Superman tem desde 1955 nas histórias dele? Só se você de fato não gostar do Superman das histórias dele, só isso. Só se você não for fã do Superman. Beleza, aí tá explicado. Mas não pode falar que você é fã. Não, eu sou fã do Superman. Peter, você não lê nada do Superman. Eu leio todo. Mentira, né, cara? Cara, putz, esse argumento os caras falaram que nem tu não leu nada de quadrinhos de Superman. Enfim, cara, essa parada é manjada demais. Agora, o que eu mais vi gerando reclamação por parte dos Snydette foi sobre o Superman se ferir e sentir dor. Como é que pode, né? O Superman sentir dor por algum motivo inexplicável. Mesmo depois de trocentos filmes do Superman, trocentas animações, trocentos HQs, por algum motivo algumas pessoas colocaram na cabeça delas que o Superman não pode ser ferido nem sentir dor. Eu não sei nem de onde tiraram isso. Os caras são fãs, os caras manjam pra caramba. Peter, você não leu nada de história do Superman. Você sabe como é que é. Você não sabe nada de Goku, Snydette. Peter, você nunca leu o HQ do Superman. Você sabe. Olha, eu aposto que você que tá aí, que não sabe nem dessa treta que tá acontecendo, pode nunca ter lido história de quadrinhos do Superman. Mas você sabe que o Superman se fere, não sabe? Você já viu o Superman apanhar? Pelo menos em animação. Já viu a animação do Superman apanhando? Acho que o editor deve estar colocando aí. Cara, o Superman pode sim se cansar, se machucar, ok? Personagens tão fortes quanto o Superman podem ferir o Superman e até matar ele. Como, por exemplo, Doomsday. Doomsday matou o Superman, né? E olha que tem escritores importantíssimos pra lore da DC como um todo, como, por exemplo, o Geoff Johns, que considera um Hulk mais forte que o Doomsday. E ele, inclusive, fez isso ser canônico na DC, né? Em Doomsday Clock, o Geoff Johns coloca lá que o Hulk é mais forte até que o Doomsday. Bem parecido com quando a Marvel reconheceu que o Flash era mais rápido que todos os velocistas da própria Marvel, né? Inclusive, eu já mostrei pra vocês essa história aqui no canal. A HQ em que o Flash ganha de todos os velocistas da Marvel numa HQ da própria Marvel. A Marvel sumiu. Nós não temos um velocista da velocidade do Flash. E tem muitas outras histórias que abordam o Superman morrendo, né? Pra qualquer nível de força dele. Ou pra qualquer tecnologia alienígena. Já aconteceu isso. É extremamente comum ver o Superman se machucando, sentindo dor e até morrendo. Já aconteceu isso, ok? E olha, eu não tô nem falando de Kryptonita, ok? Porque quando se trata de Kryptonita é pior ainda, vocês sabem. Porque usando Kryptonita até humanos batem no Superman. Você, com o teu shape aí, casca grossa de grilo, vai meter porrada no Superman se tiver um anelzinho de Kryptonita. Então é comum ver o Clark levando surras colossais para adversários usando Kryptonitas. Contra um Batman usando um anelzinho de Kryptonita. E nessa história você vê o Superman gemendo de dor. Gemendo, gritando de dor, pedindo ajuda, pinico. Tem HQ que mostra que o metal de Krypton é mais durável que a pele do Superman. E o Gog, galera, um vilão do Superman, usa isso pra matar o Superman. E ele grita, geme de dor. Tem HQ que a Mulher Maravilha dá um telefone nas duas orelhas do Superman, elas sangram. E ele berra de dor, desesperado. Ah! Ele berra de dor de um tapão da Mulher Maravilha. Que loucura, hein? Pô, que loucura, né? Por isso que eu digo que essa galera inventa as coisas da cabeça, cria uma idealização que nunca existiu do personagem, entende? É só ler as HQs dele que vocês vão ver ele sendo ferido e sentindo dor. Só com o que eu mostrei aqui, já prova pra vocês, né? Tu pega um personagem forte, tipo o Hércules, por exemplo, ele rebenta o nariz do Superman na cotovelada, sangra, normal. Não vai sangrar se for eu tentando bater no Superman, concorda? Então é difícil ferir o Superman significantemente porque ele é muito resistente? Sim, a maioria dos personagens não vai ferir ele. Mas é inclusive por isso, cara, que o Superman é um personagem com uma tolerância baixa à dor. A pele dele é tipo aço, né? É difícil cortar. Então, ele não é tão acostumado com dor de corte como outros personagens urbanos que estão o tempo todo se machucando. Tipo, tu dá um cortezinho no peito do Superman, ele já vai dar um gemidão de dor enorme. Ele não é acostumado a sentir essa dor. Cortezinho no pescoço, gemidão de dor. E ele mesmo fala que não tá acostumado a tirar nem sangue dele assim tão fácil. Então é normal ele ter um overreact quando é machucado. É normal, você está vendo aí na tela. O Superman não é o Deadpool que tá acostumado a se quebrar o tempo todo, precisa perder membro, ser explodido. O próprio Wolverine diz que está acostumado com dor, entende? Deadpool é quase que um masoquista. Ele até luta se machucando de propósito. É uma pessoa que trata o gore do próprio corpo como comédia. Um personagem paródia. O Superman não é assim. Ele é super, mas não deixa de ser um homem. E a parte super do Superman também não é tão super como algumas pessoas fazem parecer. No Snyder Cut, por exemplo, você viu o Superman lutando contra a Liga da Justiça inteira. A Liga inteira era como se não fosse nada pra ele. Não conseguiu nem mover ele de lugar.
E nas HQs não é assim, cara. Vocês aprenderam errado. A Mulher Maravilha sozinha, dá boa luta contra o Superman. Por mais que ela seja mais fraca, ela é mais fraca assim, ela luta bem melhor e tem artefatos poderosos, entende? Ela já derrotou o Superman cortando o pescoço dele com a tiara, porra. E um pescoço cortado pro Superman é um problemaço, cara. Você praticamente tira ele de combate, acabou. Então a Diana ganha do cara. A Diana já derrotou o Superman usando as habilidades de luta dela e o laço da verdade. E olha que nessa luta o Superman tava upado com a energia dos poços de Apocalipse, cara. E ainda assim perdeu para Diana. O Aquaman, por mais que seja mais fraco e menos poderoso que o Superman, ele consegue mandar o Superman pra longe, consegue machucar o Superman com a super força dele. O Superman sente os golpes do Aquaman nas HQs, ok? O Flash, então, pô, nem se fala, cara, na boa. O Flash hoje é considerado o herói mais poderoso da Terra. O Superman é dito como um saco de pancadas pro Flash. Não sou eu que tô dizendo. Isso tá nas HQs. Em várias HQs, o Flash é literalmente mais poderoso que o Superman. Inclusive, tem velocista normal derrotando o Superman com ataque nas HQs. Quem lê DC sabe que isso é normal. O Superman não é o mais poderoso da Liga, esquece isso. Até os mais fracos da Liga, tipo o Batman com Kryptonite e tecnologia, conseguem bolar formas de lutar contra o Superman e até vencer algumas lutas. Mesmo que, normalmente, né, o humano que sai melhor contra o Superman seja o Lex Luthor. Os preparos do Lex contra o Superman costumam ser melhores que os do Batman. Porque, tipo, o Lex é meio que um counter pro Superman, vive estudando o Superman. E olha que coincidência, né? O grande vilão do filme é o Lex Luthor, que loucura. Então é normal que o Superman esteja ferido por quem sabe como ferir o Superman. O Lex é considerado o maior gênio da DC, o homem mais inteligente do planeta, acima até do Batman. Não é à toa que o Lex Luthor é o maior inimigo do Superman. Inclusive, ele é o inimigo principal do Superman em All Star Superman, que é a HQ que o James Gunn tá usando como base nesse filme. Percebe o que tá acontecendo aqui? Como a galera distorce tudo. E a solução do Superman para enfrentar alguém tão inteligente quanto o Lex é também usar a inteligência dele, as tecnologias kryptonianas dele. Essa parte da inteligência do Superman, você quase não vê em nenhuma adaptação, nem desenho, nem filme. Eu, quando comecei a ler história em quadrinhos do Superman, eu lembro que exaltava muito a inteligência dele, porque ele era super homem. Ele tinha tudo de super, inclusive inteligência. E é um elemento importantíssimo do Superman, entende? Nessa HQ, o Lex usa um sol vermelho para deixar o Superman sem poderes, mas o Superman usa um traje branco que protege ele da radiação do sol vermelho. E o Superman também usa o Devorador de Sóis para poder conter o sol vermelho do Lex. O Lex e o Superman, eles invertem de papel nessa história. O Lex pega os poderes kryptonianos do Superman, enquanto o Superman vai ficando sem poderes e usando tecnologia. Essa é a HQ perfeita pra você entender que o Superman vai muito além de ser só um cara super poderoso. Muito além. É uma HQ pra você entender todos os trunfos do personagem. Pra você entender a essência do personagem e todas as qualidades desse personagem. Pra você entender, galera, que os poderes kryptonianos não são o que fazem dele o Superman, não. O que ele faz com esses poderes kryptonianos é o que faz dele o Superman. E é lindo de ver. Galera, é bom demais. All Star Superman é do cacete. A HQ é maravilhosa. Quer ler alguma coisa? Lê a HQ. All Star Superman. Procura na internet. Bota lá, escreve depois no Google. All Star Superman. Leitura, grátis. Vê se acha aí. E é por tudo isso que eu falei que o Superman é um personagem tão incrível, tão rico. Ah, Pedro, mas o Superman é sendo salvo pelo cachorro? E qual o problema do Superman ser salvo pelo cachorro dele, que também tem os mesmos poderes kryptonianos que ele? De verdade. Quantas vezes nas HQs o Krypton não já veio salvar o Superman, galera? Várias vezes, cara. Um cachorro normal pode salvar um humano normal? Pode. Um cachorro kryptoniano pode salvar um homem kryptoniano? Pode, pô, é a mesma coisa. Faz a regra de 3 aí. Enfim, enquanto o Superman tá sentindo dor por causa dos raios solares, eu acredito que muita gente assistiu o trailer com o áudio desligado. Porque os robôs falam que o Superman tá com 14 ossos fraturados, danos graves na bexiga, rins, intestino grosso, pulmões. Ou seja, ele tava todo ferrado por dentro. E a atuação do Corey Sweat, desde a queda dele no gelo, sabe? A reação dele quando o Krypto pula em cima dele, a reação dele quando os raios solares são amplificados e ele começa a ser curado de uma vez. Pô, galera, convence demais. Você realmente sente a dor dele. Em termos de atuação, só essa sequência já mostrou como o David Corenswet é um bom ator. Só isso aí pra mim. Mas Pedro, ele é Superman, não pode sentir dor. Quem disse que não pode sentir dor? Acabei de fazer o vídeo, rapaz. Olha o vídeo direito. E ele tá com dor interna. Cara, você com o teu rim fora do lugar, voltando pro lugar, ia doer? Ia, Pedro, ia doer. Mas por que no Superman não vai doer? Porque ele é o Superman. Tudo bem, mas ele tem um super rim. Percebe? Regra de 3, cara. Faz a regra de 3 de novo. E é uma cena que faz muito sentido. Quem já quebrou o braço sabe que é uma dor excruciante pra botar o osso no lugar. Imagina 14 ossos fraturados voltando pro lugar. Vários órgãos se mexendo, regenerando tudo ao mesmo tempo dentro dele. Meu irmão, é uma dor que o humano nunca vai ter como experimentar. Uma dor surreal. Tá dentro do Superman. Ah, mas quando o Harry Cavill virou caveira depois de tomar uma bomba atômica lá embaixo versus Superman, ele se curou no sol e não sentiu dor. Mas deveria sentir dor. Pô, Mequetrefe. Inclusive tem uma situação nas HQs exatamente igual a que acontece com o Superman do Kevin lá em Batman vs Superman.
O Superman fica todo chupado depois de uma explosão atômica, né? E aí quando os raios solares começam a bater nele, ele começa até a se curar de forma acelerada, ele sente o sol queimar ele. Ele geme de dor durante o sol curando ele. Dói pra ele voltar ao normal depois de ter absorvido tanta radiação. O que o James Gunn tá adaptando tá nas HQs, meu irmão. Para, cara, só para. Mas por que o Zack Snyder não fez isso? Porque o Zack Snyder não tá preocupado em contar o drama do personagem. Não tá preocupado em passar pro telespectador as sensações do Superman. O Snyder só tá fazendo um videoclipe. Ele tá preocupado com a fotografia, com o soundtrack, com câmera lenta, aquela coisa assim, sabe? O objetivo é fazer uma cena épica. E fica legal pra caramba. A cena é bonita do Zack Snyder. Só que não teria problema nenhum se ele quisesse trazer isso pra um momento dramático, entende? Pro Superman sentindo dor no processo de cura, como o James Gunn tá fazendo. É o que eu falo, são escolhas criativas diferentes, sabe? Mas o que o James Gunn tá fazendo agora é muito mais acurado da forma como o Superman reagiria nas HQs, sabe? Como que ele se sentiria nessa situação. Mas tudo depende do que a narrativa quer contar. Da minha parte, eu tô achando sensacional o caminho que o James Gunn tá seguindo, de verdade. E sendo honesto com vocês, depois de ver como muitos Snydettes estão agindo na internet, sendo agressivos, atacando as pessoas, xingando os outros, se tornando haters gratuitamente, de forma grátis, cara, realmente ofendendo os outros, isso só me faz ver a importância do James Gunn trazer um Superman mais humano, mais fiel aos quadrinhos. Um Superman com a essência do Superman. Que todo mundo se inspire nele, sabe? Até porque eu acredito que a fandom de um personagem deveria refletir a mensagem que aquele personagem transmite. E o Superman transmite o quê? Paz, esperança, educação, a fé na humanidade, a fé no que há de melhor nas pessoas. O Superman merece uma fandom diferente, cara. Tô esperando os comentários de vocês, o que vocês acham disso tudo. E segue o canal, né? Segue o canal, se inscreve no canal com o sininho ativado. Estamos sempre trazendo pra vocês o que é a versão dos quadrinhos, as coisas canônicas, como elas devem ser ilustradas, adaptadas, ok? Obrigado por fazer parte desse canal, tamo junto, sempre espero você no próximo vídeo. Obrigado, galera! Fui! Uhul!